sofrimento dos perdidos me incomoda, Senhor. Dá pra sentir imenso choro da dor. Como posso ficar parado, insensível e indiferente, pois cada perdida é parte minha, é minha gente. Chegar, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos, a libertar os cativos. Embora seja nossa obrigação, não fazemos nada, precisamos tirá-los da condenação confirmada. Olhe para os campos amadurecidos, campos de aflitos e oprimidos, campos preparados para serem colhidos. Chegar, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos, a libertar os cativos. Senhor, eu vou sempre caminhar sobre os montes para levar o Evangelho de Jesus. Senhor, eu vou me esforçar pra naquele dia te encontrar, no dia da nossa vitória. Diga: chega, igreja, chegar. Eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Ajuda-me, ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos, a libertar os cativos. Leva-nos a libertar os cativos, os oprimidos. Chegar, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos, a libertar os cativos. Senhor, oh Senhor, eu sempre caminhar sobre os montes para levar o Evangelho de Jesus. Senhor, eu vou me esforçar pra naquele dia te encontrar, no dia da nossa vitória. Chegar, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Ajuda-me, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Para sempre, Senhor, a ti a honra. Para sempre, glória a Deus. Do Senhor. Bom, que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Amado, aproveita que você está de pé, abre a tua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versos de 2 a 8. Tiago, capítulo 1, versos de 2 a 8.
Acompanhe comigo a leitura. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Vamos orar comigo, amados? Querido Deus, tivemos cantando tantos cânticos, ó Deus, que pedindo para o Senhor tirar toda a apatia, porque queremos, ó Deus, pregar o Senhor para as nações. As pessoas estão sofrendo aos lugares ao redor do mundo, Jesus. E eu não sei até que ponto, até peço perdão ao Senhor por isso, porque até que ponto isso nos toca de uma forma tão verdadeiramente, porque temos liberdade. Vivemos numa igreja livre, temos liberdade de cultuar, temos liberdade de tudo, Jesus, mas e aqueles que não podem? Deus, obrigado, porque de alguma forma o Teu Espírito nos toca, quando existe um momento especial, que trazemos à nossa memória o sofrimento e a dor da igreja perseguida ao redor do mundo. Pai, são muito mais do que 50 países que sofrem perseguição. Tenha misericórdia de nós, porque não sabemos como permanecer fiel até a morte, como muitas vezes ouvimos esses testemunhos. Mas Deus, o Senhor é tão gracioso e misericordioso, que nos dando a oportunidade de nessa noite, ouvir um pouquinho da Tua voz, para que possamos também, mesmo com tanta liberdade, termos uma vida cristã diferente, comprometida. Pai, misericórdia, olhe para nós, nos dê, Senhor, atenção, não simplesmente na palavra que vai ser pregada, mas na ação do Teu Espírito essa noite. Pai, nós não queremos sair deste lugar e termos uma semana, conforme a semana passada que tivemos, se não foi tão boa. Nós queremos algo novo, nós queremos, ó Deus, fazer uma diferença onde estivermos. Por isso, em nome de Jesus, passeia no nosso meio com liberdade essa noite. Toca o coração de cada um. Pai, olha para as crianças e adolescentes que ainda estão neste lugar. Olha para os jovens, para as mulheres, para os homens, para os líderes de corda, para aqueles que estão, ó Deus, sonhando em Te servir, em ser líder também. Mas se algo os tem desanimado, muda a história de todos nós. Tira a apatia, conforme dizemos na música, e dá-nos virtude. Queremos pregar Jesus enquanto há luz, enquanto podemos, enquanto temos voz, enquanto estamos vivos. Deus, obrigada, Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, querido. Agora aqui. Bom, vocês têm o esboço que vocês receberam do que nós vamos tratar durante essa noite. Eu sei que na quarta-feira é o momento da corda especial, mas eu gostaria de encorajar você, através do TSD, do teu tempo a sós com Deus diário, você meditasse um pouco nesse texto, para Deus, como disse mesmo na minha oração, para Deus mudar a sua história e mudar a minha história. E eu gostaria de começar só fazendo um apanhado geral, de que na verdade não é só na igreja perseguida que os crentes sofrem as provações. Nós vimos no texto, que o texto vai como enfrentar as provações. Deus vai nos dar umas dicas essa noite através desse texto. Mas falando em igreja perseguida, nós temos que entender que não é só lá que eles sofrem. Lá eles sofrem sim perseguição, eles sofrem muitas tentações,
eles sofrem também as provações, as aflições. Para quê? Com um objetivo só, para desviá-los da fé. E também para que eles deixem de ser discípulos ou seguidores de Cristo. Só que essa igreja perseguida, que sofre toda essa perseguição, toda essa provação, ela, na verdade, ela sofre uma violência física, uma violência espiritual, uma violência até mental, porque os meios que Satanás usa são ameaças de morte, são maus tratos, rejeição na sociedade, rejeição familiar, são muitas vezes as torturas, as prisões, execuções. Isso é o reflexo da perseguição ou da provação da igreja perseguida. Só que nós aqui somos conhecidos como igreja livre, porque temos a liberdade de estar aqui e ninguém entrar ali agora e vir direto no líder que está aqui, talvez eu agora hoje pregando ou qualquer outro daqui e ceifar a vida por estar seguindo a Cristo. Então, dentro também desse contexto da igreja livre, nós sofremos as provações, nós sofremos perseguições, nós sofremos as aflições, só que não é na mesma proporção, vocês sabem disso. Os meios que Satanás usa para estar perseguindo os crentes da igreja livre, que somos nós, não são tão truculentos, eles são mais sutis. Acho que esse é um problema sério. Ambos são devastadores, tanto os meios truculentos que Satanás usa para a igreja perseguida, para até perder, ceifar a vida de uma pessoa, de um cristão, na igreja livre, ele age de forma sutil, mas ele também proporciona meios para te provar, para te perseguir e para te afligir, como nós vimos no texto, que provações, aflições, perseguições e tentações têm tudo o mesmo contexto. Tá? Bom, e então, é interessante que quando eu fico pensando, né, será que, a minha grande pergunta é se existe uma diferença, mas Satanás é astuto e age de ambas as formas, e nós estamos muito mais tranquilos, por um lado, pela misericórdia de Deus, do que os nossos outros irmãos, vem sempre uma pergunta. Será que, meu irmão, você tendo a oportunidade de viver nesse meio de uma forma muito livre, pregando o Evangelho, e nós até apaticamente nem fazendo o que devemos, nem fazendo isso, eu pergunto para você, será que Satanás está conseguindo usar algum meio sutil para te desviar a fé? Como? Colocando alguma provação na tua vida, fazendo com que uma família, alguém da tua família comece a te perseguir. Eu me lembro, acho que foi 1 ou 2 domingos atrás, eu não sei se a pessoa está aqui também, mas que o pastor falou que a mãe de um rapaz, de um jovem, proibiu ele de vir à igreja. Olha a perseguição, olha a sutileza de Satanás. Qual foi a opção dele? Então não vou mais, que eu não quero problema na minha casa. Mas por outro lado ele falou, mas também a minha mãe, ela deixa, ela apoia eu ir nas baladas, eu voltar a qualquer hora da noite, eu até vim meio bêbado, meio tomando algumas coisas aí. Percebe a sutileza de Satanás? Para que, levantando uma perseguição desse tipo com você, da família vir contra, às vezes do ambiente dentro da igreja, uma fofoquinha, ou que existe, infelizmente existe, o que não deveria existir. Uma coisa que me pega demais com os adolescentes, quando eu ando um pouquinho com eles, pergunto para eles, por quê? Por que vocês buscam amizades, melhores amizades? Não que você não deve ter amigos no mundo, mas por que você busca lá fora e não aqui dentro? Por que nós, como família, não andamos mais juntos? Estamos no mesmo alvo. A gente não tem aquela canção que o nosso alvo é quem? É Cristo. E às vezes nós temos um problema, uma dificuldade, a gente às vezes se comunica melhor com os de fora do que com os de dentro. Por quê? Com medo de se comunicar com os de dentro e depois virar o quê? Dar um problema? Parece que não é um meio sutil que Satanás usa para a gente não firmar, não permanecer,
Veio a perseguição. Então agora, a aprovação está muito grande. Não. Mas sabe para que é, querido? É a sutileza de Satanás, usando para te desviar de Deus. Para você viver naquela apatia, conforme a canção que nós cantamos. Viver na apatia. Viver aqui, mas mesclado. Você está aqui, mas só Deus sabe onde que está o teu coração. Então, se você caminhar comigo um pouco dessa perspectiva, de que nós estamos falando sobre, o texto vai nos falar como enfrentar as provações. E se você entender comigo que nós estamos partindo do meio de 2 pontos de vista, da igreja perseguida, que sofre uma perseguição muito mais truculenta, e também a igreja livre, que sofre a mesma perseguição, porque o inimigo é o mesmo, só que ela é velada, ela é sutil. E esse texto de Tiago nos chama a atenção para algumas respostas. Então, como vencer isso? Só que antes de vermos na resposta no próprio texto, eu queria confrontar um pouquinho vocês. Eu peguei dentre tantos testemunhos que durante todo esse mês, trabalhando com a igreja perseguida, isso eu faço desde que o CT começou, quem foi aluno do CT desde o começo sabe, que isso fazia parte do calendário do centro de treinamento. E graças a Deus está fazendo parte das cordas, da própria IEM, isso é muito bom. E na verdade, trabalhando um pouquinho esse mês, ou orando um pouquinho esse mês pela igreja perseguida, e dentro dessa luta que Satanás usa contra nós como igreja livre, de estar nos provando a fé, de estar nos desanimando, nos perseguindo, nos afligindo, para que a gente abandone ou ande mascarados, para que isso não é 100% Jesus, que afinal de contas ninguém vê mesmo. Então, eu peguei 3 testemunhos que eu vou apenas ler, que são curtos demais. Primeiro, para chamar a atenção de você, adolescente que está aqui. Olha como reage, ou como enfrenta um adolescente, na verdade é uma adolescente, quando ela sofre a perseguição que vem contra ela. Olha a resposta que ela dá. E aqui, eu vou fazer uma leitura, e eu queria a tua atenção, adolescente, vocês que normalmente estão aí para cima. Desliga tudo isso que vocês estão ligados, e o recado é para vocês. Uma adolescente dizendo: fui severamente castigada pelo meu pai ao descobrir que abracei o cristianismo. Fui agredida, trancada no quarto escuro, sem comida e água. Sobrevivi graças a meu irmão, que na ausência de meu pai me alimentava. Tempos depois, fui resgatada pela Missão Portas Abertas e hoje já estou sob os cuidados de pastores de outro país africano. Sou feliz. Olha alguém que passou por isso, o que ela diz? Olha uma adolescente cristã, o que diz diante da perseguição. Ela diz: sou feliz e não me arrependo de nada. Jamais deixarei de seguir Jesus, pois ele morreu por mim. E agora, devido à desnutrição, eu perdi os movimentos das minhas pernas e recebo a ajuda de enfermeiras e fisioterapeuta para recuperar meus movimentos. No futuro, eu quero ser uma enfermeira para ajudar as outras pessoas e falar do amor de Jesus. E apresento um texto para vocês, ela mesma dizendo, um texto da palavra de Deus, que fala como Simão Pedro. Eu falo como Simão Pedro: Senhor, para onde irei? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. É tremendo a gente ver que os meios que Satanás usa, truculentos na igreja perseguida, uma cristã adolescente tem esse tipo de resposta. E vocês, aqui na Igreja Livre, qual tem sido a resposta das ações sutis de Satanás para que você fique, que nem nós falamos no último encontro lá de adolescentes de mochila de ideia, na verdade foi a Bia que falou, um pé
na igreja, um pé no mundo. Fica em cima do muro. E em cima do muro, quem gosta mesmo é o teu inimigo, é Satanás. Porque você tem que decidir. Mas também eu vi um testemunho para as mulheres. Porque, para a gente ver a reação de uma mulher sofrendo uma pressão dessa, uma ação, um meio de Satanás truculento. Olha o que ela diz. Meu marido era pastor e foi queimado vivo num ataque de muçulmanos contra cristãos. É um fardo que eu não tenho forças para carregar sozinha. Tudo que eu preciso agora é de Deus. Ela se revoltou? Tudo que eu preciso agora é de Deus. Ele precisa me dar forças para seguir adiante. Obrigada pela visita dos colaboradores da Missão Portas Abertas e das cartas de incentivo de parceiros cristãos de muitos lugares do mundo, inclusive do Brasil. Obrigada. Esse pessoal, você sabia que se você se afiliar a Portas Abertas e você vai receber uma revistinha, se você nunca viu, você pode escrever até cartas de incentivo. Eu com os alunos fizemos muito isso. Eu tive o privilégio de um dia orar tanto por um peruano, um policial peruano, que foi preso porque tinha uma plaquinha na porta da sala dele, que Jesus era fiel, alguma coisa assim. Ele foi preso e ficou 12 anos no Peru preso. E quando foi solto, depois veio ao Brasil. E eu com os alunos, nós oramos muito por esse homem. E depois de 12 anos, ele reencontrou a família, não abandonou Deus. Os filhos cresceram, e ele depois veio, através de Portas Abertas, visitar os países do mundo que oraram por ele, e o Brasil foi um deles. E eu cheguei a ter o privilégio de vê-lo pessoalmente depois disso. Mas algo tremendo. Mas então, por isso que ela está dizendo tudo isso, obrigada, né, pelo Brasil, pelas cartas. Mas ela continua dizendo, continuo pedindo oração, pois está muito difícil. Orem por mim. A minha esperança é que está escrito em Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha onde ela está. Onde nós estamos, mulheres? Nós estamos com liberdade de servir a Deus, queremos, levantamos a bandeira, falamos que vamos. Mas será que algo não está? Satanás não está sutilmente agindo de algum meio para te tirar o foco? É uma pergunta que eu me faço e que nós fazemos quando a gente vê um testemunho desse. E para encerrar essa sessão de testemunho, para depois a gente ir para o texto, eu também vi a questão dos homens. E quando li esse testemunho, fiquei pensando no líder de corda. Sei que tem mulheres que são líderes de corda também, mas eu estou pensando no homem, no sacerdote do lar, no homem que deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e da mesma forma as mulheres serem submissas, ter uma missão junto com o seu marido, né? A mesma missão, mas abaixo dele, ou ao lado dele. Mas o testemunho desse homem, ele diz o seguinte: eu perdi tudo durante o conflito religioso. A igreja que eu pastoreava foi incendiada. E muitas pessoas da minha congregação perderam a vida. E os sobreviventes foram dispersos. Depois que se passa por tal provação, perseguição, estabelece-se um grande desânimo, ele diz. Mas os cursos de Portas Abertas, e eu me lembrei dos cursos do Trilho da Liderança, que às vezes a gente tem liberdade de ter aqui. E que todo mundo que passa por ele fala, olha, se eu soubesse que era assim, eu tinha feito antes. Olha só, eles lá longe, na perseguição que estão, eles estão valorizando cursos que uma missão, fazendo um trabalho desse a nível mundial, que hoje tem mais de 5.300 igrejas fazendo talvez isso, ou já fizeram durante a semana que nós estamos fazendo, lembrando da igreja perseguida. E então ele fala, mas os cursos da Missão Portas Abertas nos oferece, que a missão nos oferece, tem nos encorajado a declarar uma coisa,
que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E que não estou em posição de derrota, mas de vitória. Olha, ele teve a igreja incendiada, viu pessoas morrerem vivas ali. Imagina, tu acorda, se acontecer alguma coisa, qual que é a tua reação? É igual a dele? E ele diz ainda, porque Salmo 46:1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na hora da angústia, da adversidade. Amados, a grande verdade é que nós da Igreja Livre precisamos acordar enquanto há tempo. Nós não sabemos quanto tempo que nós vamos ter essa liberdade de nos expressar, falarmos que somos de Cristo. Mas de um jeito ou de outro, a Igreja de Cristo sofre perseguição. Então, seja de maneira truculenta, que é a igreja perseguida, ou seja de maneira velada, sutil, que esse é um problema para nós. Fica atento. Mas pensa que essa perseguição, isso que nós vamos ver no texto, ela sempre prova a nossa fé. Sempre. É para provar a nossa fé. Porque ao mesmo tempo que Satanás vem sutilmente tentando nos tirar o foco, tem Deus, em cima desse texto de Tiago, sempre trazendo um reforço. E nós vamos ver um a um. Bom, então, querido, para a gente meditar um pouquinho no texto, se nós, como discípulos de Cristo, desejamos vencer as provações, perseguições, tribulações, aflições, seja lá o que for, mas essa luta, se você como igreja de Cristo deseja vencer isso, então, vamos para o texto que Deus nos mostra pelo menos 3 atitudes práticas que ajudam a gente a fazer para que a gente não seja apáticos, né? Conforme falamos, para a gente não seja até mentirosos naquilo que pregamos e não vivemos. Então, nós vamos junto no texto de Tiago, que você vai me acompanhar. A primeira atitude, que como discípulos que desejamos vencer as provações, e que essas provações têm o objetivo de nos provar, então nós vamos ver a saída que Deus dá. E a saída, como primeira atitude, é o que está no versículo de número 2, que diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, qual que é a primeira atitude? É você enfrentar essas provações com o quê? Com alegria. Aí, só você comparar um pouquinho com os testemunhos da igreja perseguida, você já entende um pouquinho. Ih, meu Deus, então eu preciso buscar isso porque é meio difícil, ainda mais eles lá buscam uma alegria que às vezes nem eu tenho. Mas a minha grande pergunta é assim, mas por que enfrentar com alegria? Negócio às vezes até meio estranho, enfrentar com alegria. E na verdade, eu busquei 2 textos, que se você puder deixar Tiago aberto e caminhar comigo em 2 textos, assim que eu vou, e se você não quiser fazer o remanejamento aí, você só escuta, que eu vou ler o texto para você. Então eu estou, na verdade, vendo esses 2 textos, um em Mateus 5:11, que pelo menos nos traz uma resposta do porquê que nós vamos enfrentar as provações com alegria. Essa atitude, tem uma atitude de alegria a hora que você estiver na luta, na provação, na perseguição, às vezes até em casa, porque agora você virou cristão. Mateus 5:11 traz uma resposta, e eu gostaria que você ficasse bem atento. Sabe o que diz? Bem-aventurados serão vocês. Bem-aventurados é feliz. Então tem a ver com a alegria que nós estamos falando. Enfrentando a provação com alegria. Então, bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Percebe o que Deus está falando para nós? Que nós seremos felizes mesmo quando isso acontecer. É sinal, então, que ele, além da sutileza de Satanás tentando nos derrubar, ele está nos dando todo o suporte. Todo o suporte. O que tem que ser, a partir de nós temos que reagir de forma diferente. Não ficar, tá vendo? É só entrar na igreja, é só ser líder de corda, pronto. Já minha casa virou de ponta cabeça.
Fica atento. Alegria, enfrente isto com alegria. E o outro texto de 1 Pedro 3, que fala, 4, fala mais forte ainda. 1 Pedro 4, 13 e 14. Eu vou fazer uma leitura na linguagem de hoje, que eu achei assim, muito interessante e de fácil compreensão. 1 Pedro 4, 13 e 14, só está nos dando uma fundamentação bíblica para a gente ver como que enfrentar uma perseguição ou uma provação com alegria. Com alegria. Sabe por quê? A palavra de Deus, 1 Pedro 4, 13 e 14, diz: alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória de Deus for revelada. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Sabe por quê? Porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Amados, isso me traz uma certa, não digo uma resposta, mas isso me traz um certo consolo quando eu sempre vejo os irmãos na igreja perseguida sofrendo tanto e não negando a Cristo. Eu falo, mas como é que eles conseguem? Por que até ao vivo e a cores aqui eles não negam a Cristo? Mas olha o que fala no final desse versículo, que na verdade felizes são vocês porque, se vocês estão sendo insultados por amor a Cristo, felizes são vocês porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Aí eu criei, né, comecei a imaginar, no mínimo Deus já abre os céus na visão deles, eles já veem coisas, como se Deus estivesse estendendo a mão e falando assim, vem. Aí eles não negam mesmo. Mas até na igreja livre, que nem nós somos, por que nós não reagimos positivamente assim? Por que nós não entendamos aqui que é sutileza de Satanás para te desviar do foco? E que você precisa, pelo menos, enfrentar. Chegou uma tribulação, uma dificuldade? Primeiro ponto, enfrente com alegria. Mas por quê? Com alegria, porque você está sofrendo pelo nome dele, e sobre você repousa o Espírito de Deus. Você vai sentir algo que talvez você não sente se você ficar na sua apatia. Essa é a primeira atitude. Enfrentar a provação diária. Enfrentar com alegria. O texto fala. Mas Deus é tão bom, que às vezes a gente acha tão pequenininho, né? Mas, ai Deus, obrigado, porque eu tô ruim mesmo aqui, a coisa está difícil, fica reclamando, quer dizer, a gente luta até para chegar numa situação, a gente não pode nem agir desse jeito, né? Eu estou, na verdade, só ironizando aqui. Mas a grande verdade é que o texto continua, e nós vamos para a segunda atitude, que se nós, como discípulos de Cristo, desejamos vencer as provações, porque elas vêm sobre nós para nos provar, então a primeira atitude é a alegria. Vamos ver a segunda? A segunda, você tem que enfrentar as suas provações com fé. A segunda é a fé. Olha comigo, vamos ler junto, volta lá em Tiago, se você mudou um pouquinho, que é os versos 3 e 4. Pois vocês sabem, então depois de ele ter falado da gente viver com alegria, né, passar pelas provações com alegria, depois ele fala, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Para esse texto eu quero sua atenção, porque se nós temos que enfrentar as perseguições nossas, a tentação, as provações com fé, por que será que tem que ser com fé? Porque esse próprio texto, se você olhar aí, esse próprio texto está dizendo que, porque a prova da nossa fé, quer dizer, você estando sendo provado e agindo com fé,
A prova da vossa fé que produz perseverança. Então, é na reação positiva que você tem diante da provação, em vez de ficar reclamando, resmungando, não, agindo com alegria, sabendo que o Espírito habita em você, e depois agindo com fé, vai produzir algo de Deus na tua vida, que é a perseverança. Você vai vencer aquilo, aquela persistência, né, aquela firmeza. Só que ele continua o versículo, se você vê aí, que a perseverança, ela tem uma ação completa. E qual que é essa ação completa? O que o texto está dizendo, que essa ação completa é de nos tornar maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. E o que significa isso? Significa uma coisa muito interessante, que enfrente as tuas provações. Aprenda, enfrente com fé, claro. Mas também aprenda a perseverar. Porque se você perseverar, é o outro ponto, que você vai se tornar maduro e íntegro. Mas sabe o que é isso? Não é maduro e íntegro numa questão física. É maduro e íntegro na intimidade com Deus, no caminhar com Ele. Então, aquele alvo seu, de que teu alvo é Cristo, você quer seguir a Cristo, então, vença a tentação com alegria, com fé, gera perseverança, a partir da perseverança, produz te torna mais maduro e íntegro, num certo sentido, de relacionamento com Deus, de vida com Deus, Deus vai começar a te ajudar a você andar em obediência, a você agradá-lo, a você frutificar. Então, quando ele está dizendo justamente isso, para você ser maduro e íntegro, é que isso vem na sequência, que você acaba se amadurecendo na vida cristã. Mas ele ainda não termina, porque ele fala assim, pois não lhe faltará coisa alguma. Sabe o que é isso? Não é bem material, não. Sabe o que não vai faltar para você? Sabedoria, para agir. Porque logo depois, no outro versículo, ele vai falar um pouquinho de sabedoria. Mas então, olha de novo esse texto que nós acabamos de ler. Pensa de enfrentar as suas provações com alegria, que é o texto de o versículo número 2, mas o segundo é enfrentar com fé. Porque se você enfrentar com fé, vai produzir perseverança, você vai se tornar um pouquinho mais persistente, mais firme no caminho do Senhor. Só que essa perseverança vai te amadurecer com Deus, na vida cristã. E aí, não vai te faltar coisa alguma, sabe por quê? Porque a sabedoria vai vir do alto. Para você agir diante daquilo. Você vai ter uma reação diferente diante da tribulação, diante da tua provação. Não vai lhe faltar coisa alguma. Isso é Deus falando para mim e para você, como igreja livre, como viver e vencer o diabo. E aí, seguimos na terceira atitude, terceira e última atitude, que está no verso 5 e 6, que é uma consequência até, porque se ele terminou o versículo de número 4, falando que não vai nos faltar coisa alguma, e essa coisa alguma já está dizendo a sabedoria, aí Deus vem e fala no verso 5 e 6, onde a terceira atitude você vai ter comigo, que é manter a sua vida de oração. Por que manter a vida de oração? Porque ele fala justamente isso aqui, ó. Segue comigo 5 e 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, lembra? Que é o que não pode faltar, né? Então, se você está vendo que está faltando, peça. Olha aí o teu momento de oração com Deus. Né? Manter uma vida de oração. Peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Mas, porém, peça com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E aí segue o versículo, né? Mas nós vamos... A terceira atitude, então, amada e amados, para que você vença as provações de uma forma tão livre como você vive, como eu vivo, além de manter a fé, a fé, é também você manter a sua vida de oração. Porque não vai lhe faltar coisa alguma se você estiver nesse processo, mas vai chegar uma hora que você vai ter que falar, Deus, eu preciso de sabedoria para reagir
da forma como o Senhor quer que eu reaja diante dessa tribulação, dessa angústia, dessa perseguição. Eu preciso saber falar com meu pai, com a minha mãe, que eu priorizo Jesus e não eles. Porque depois você pode ganhar tua família para Cristo. E não retrair, porque senão você está indo para onde o diabo quer que você vá. Então, essa vida de oração, na verdade, que é o teu TSD, que a gente vive falando, o tempo íntimo com Deus diário, ele é o acesso, a vida de oração que é o acesso a essa sabedoria, porque essa sabedoria nós devemos pedir para Deus, porque é uma sabedoria divina. Deus vai te dar o caminho para você agir ou enfrentar aquela dificuldade, aquela provação que você está tendo. E você tendo a sabedoria divina, o que vai acontecer? Você vai ser ajudado por Deus a fazer escolhas certas, a também praticar as coisas de acordo com a palavra de Deus, tudo pela direção do Espírito Santo dele. Então, queridos, você olha comigo o verso 7 e 8 para a gente terminar, que se você não agir assim, não priorizar essas 3 atitudes para que você possa estar enfrentando suas provações, aprendendo a perseverar, para se tornar mais maduro, mais íntegro, e para não faltar nem essa sabedoria para você agir, porque senão, diz o texto 7:8, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, porque se você pedir, não pedir com fé. Se você não tiver sintonia com Ele, você vai falar, Deus, me ajuda agora aí, porque está difícil. Mas se a tua vida não foi próxima a Ele o tempo todo, você vai estar agindo igual esse aqui. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem, na verdade, mente dividida e é instável em tudo que faz. Esse é um alerta muito grande. Mas, querido, eu pedi para Deus, da forma como Ele me ministrou, que quando vier as provações, as tentações, as aflições, enfrente-as com alegria, enfrente-as com fé, enfrente-as com vida de oração, se aproxime dEle, porque esse é o caminho que vai te tornar, ou me tornar mais madura, mais íntegra no caminho do Senhor, na caminhada cristã. E aí na tua oração, o que você vai fazer? Peça sabedoria para Ele te tornar, ou nos tornar verdadeiros discípulos de Cristo, para sermos vitoriosos nas lutas, para que Satanás encontre a proteção de Cristo em nós, para não lançar, para que os dardos dele maligno não nos atinjam. Porque ele anda ao redor, buscando a quem possa tragar, o tempo todo. E a minha oração foi que eu e você saímos daqui, olhando para esse texto durante essa semana. Está tudo escrito aqui, os 3 pontos aqui estão claros, para que você possa ter uma reação diferente quando você tiver que enfrentar uma luta pessoal, uma perseguição, uma provação. Porque Deus é muito claro. E se uma primeira tentativa sua e você agir dessa forma, eu gosto de um texto da palavra de Deus também, que nós acabamos de ler, que é esse de 1 Pedro 4,14, que fala que a promessa dele, de confiar nele nessas horas tão difíceis, que nós vamos ser o quê? Bem-sucedidos, aventurados, felizes. E por que isso não está impregnado em nós? E por que às vezes a gente ouve o testemunho de outros que nós vimos lá, e eles são capazes de falar o que falaram, de que não podem negar a Cristo por nada? Amado, dá vontade de falar um monte de coisa e chorar na presença de Deus, para Deus passear no nosso meio, tocar o nosso coração, para ver se pelo menos com um pouco de, mesmo que seja uma emoção passageira,
de ver essa triste realidade de uma igreja sofredora e de uma igreja livre, o que será que Deus falaria de você e de mim vivendo aqui? Será que da mesma forma como falou para os adolescentes, para aquela menina adolescente, falou que de forma nenhuma, mesmo sem as pernas, ela não ia negar aquele que morreu por ela? Será que íamos ter essa reação? Então, saia daqui hoje. Na primeira provação, na primeira perseguição, seja do teu pai, da tua escola, seja na própria igreja, pense em Cristo, teu alvo é Ele, e tenha essas 3 atitudes no teu coração, uma forma de enfrentá-la, com alegria, porque o Espírito de Deus depois paira sobre você, essa é a alegria dele, não é aquela sua forçada, com fé, porque com fé vai acontecer que você vai se tornar mais maduro, mais íntegro, e vai poder até pedir sabedoria, andar de uma forma sábia, de uma forma vinda de Deus, e depois, mantendo uma vida com Ele, você vai ser bem sucedido, você vai ser próspero. E aí, nós vamos poder estar pregando Jesus com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso agir. E Deus se agradará de nós. E aí, todos que chegarem nas nossas cordas, aqui na celebração, verão algo verdadeiro, que parte do nosso coração, que parte das nossas atitudes. Não somos perfeitos, mas queremos ser um instrumento nas mãos de Deus. E a grande prática dessa semana é você, sou eu, a enfrentar as batalhas da vida, as lutas, as perseguições, as provações, pelo menos nessas 3 atitudes de Tiago 1, de 2 a 8. Você poderia levantar comigo e orar? Não vou fazer apelo nenhum. Quem faz apelo é Jesus para as nossas vidas. Nós precisamos mudar. Nós queremos mudança. Quem sabe na tua corda você escuta não só nessa quarta, mas na outra, olha, eu provei uma forma diferente de vencer a tentação, vencer a provação, quando eu apliquei o que está escrito em Tiago 1. Que seja assim com cada um de nós, amados. Vamos orar comigo? Amado Deus, oh Deus, nos perdoa. Tenha misericórdia de nós. Nós queremos te louvar porque temos a porta aberta desse templo, que pode entrar quem quiser, sair quem quiser. Mas, ó Deus, nós queremos que a luz do Senhor brilhe em nós. Pai, não queremos ficar cegos espiritualmente. Em nome de Jesus, tira, Senhor, toda a religiosidade, tudo aquilo, Senhor, que está atrapalhando, que Satanás vem sutilmente nos tirando o foco. Nós precisamos de Ti, nós queremos enfrentar as dificuldades, as lutas, as provações, com alegria, porque a Tua palavra diz que Teu Espírito vai estar reinando sobre nós de uma forma diferente. Queremos também enfrentar as nossas batalhas e provações com fé, pois iremos, ó Deus, vai gerar em nós mais perseverança, a perseverança vai nos tornar mais íntegros, mais amadurecidos na vida cristã, e nós vamos abençoar as pessoas que estão nas cordas, nós vamos abençoar aqueles que estão perdidos, nós vamos atrás daqueles que estão longe, cedendo aos meios sutis de Satanás para levá-los longe do Teu caminho.